no Corinthians, esse tipo de assunto ele repercute, ele reverbera, porque isso, obviamente eu não tenho aqui dados concretos, mas eu sei que isso acontece em outros clubes, mas é curioso, porque o Corinthians atrasou um dia relacionado ao 5º dia útil dos pagamentos relacionados ao mês de junho, que devem ser pagos em julho, e pronto. Virou um rebuliço. O Corinthians está atrasando salário, aquela coisa toda, está em débito com os atletas. A gente sabe, né, como o Corinthians vive problemas financeiros, políticos, administrativos, né, tá com uma presidência transitória, tem muitas pendências a pagar, tem muitos vencimentos, tem muitas dívidas. A gente sabe de tudo isso. Então, quando sai a notícia de que o clube atrasou o pagamento não só do elenco, tá? Mas de funcionários do clube associativo também, obviamente isso gera uma repercussão maior. Mas, cara, isso não é, infelizmente, eu digo isso infelizmente, mas isso não é uma exceção. Não é só o Corinthians que passa por isso. E depois desse um dia de atraso, do 5º dia útil do pagamento que deveria ter sido pago, ele foi realizado. Pelo menos para os funcionários CLT, né, que estão lá, que tem carteira de trabalho assinada, né? Você que é funcionário CLT sabe do que eu estou falando. E os funcionários no modelo de PJ, né, de pessoa jurídica, que são prestadores de serviços, aí esses sim, até o dia 10, terão os seus salários recebidos. Então, não só o elenco profissional do Corinthians, mas também os funcionários que estavam com os salários atrasados em um dia, eles acabaram recebendo nessa terça-feira. O Corinthians regularizou tudo. Houve realmente, como tem acontecido, um problema de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, né? O torcedor fica se perguntando, poxa, toda hora tem um argumento de fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que você ter uma conta para pagar no dia 10 e você está esperando receber algo dia 5. Quando essa tua receita ela não entra no dia 5, você não consegue pagar o teu vencimento do dia 10. Né? Para exemplificar, você tem uma conta de luz que vence dia 10, teu salário cai dia 7, 5º dia útil. Então você está esperando o teu salário para pagar a conta de luz. Se o teu salário atrasa, você não paga a conta de luz. Então esse é o tal do fluxo de caixa. Quando não vem uma receita, você não consegue arcar com os teus débitos. E o Corinthians, infelizmente, ele está vendendo o almoço para pagar a janta. Ele não tem um provisionamento, ele não tem um planejamento do tipo assim, não, ok, se a gente não tiver, se essa receita não entrar, pelo menos a gente tem uma previsão aqui de pagar salário para não atrasar. Infelizmente, isso não está acontecendo. O Corinthians tem que fazer uma reestruturação financeira para que isso normalize ali na frente. Mas, enfim, a notícia é que está tudo pago, está tudo certo e vida que segue. Agora, eu queria falar sobre também outra coisa que movimentou a rede social do torcedor do Corinthians nessa terça-feira, que foi a eliminação do Fluminense. Não só necessariamente, né, pela eliminação de um time brasileiro ou pela derrota do Fluminense diante do Chelsea, mas, cara, é pro torcedor do Corinthians se orgulhar, né? É o último sul-americano a vencer esse campeonato, um campeonato de clubes, né? Um campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA, que foi lá em 2012, justamente diante do Chelsea. O Chelsea que o Flamengo derrotou num outro momento do Chelsea na competição, mas o Flamengo derrotou, é verdade, numa fase de grupos, e depois esse mesmo Chelsea que eliminou e derrotou o Palmeiras, eliminou e derrotou o Fluminense. O Chelsea que quando, historicamente, né, parou diante do Corinthians, o Corinthians foi lá e ganhou na sua incursão ao Japão, naquele momento, para conquistar o título mundial. Depois disso, gente, nada mais aconteceu em relação a sul-americanos ou a brasileiros que tentaram, e olha, com times fantásticos, tá? Especialmente o Flamengo de 2019, mais recentemente o Flamengo também voltou lá e até parou na semifinal para o Al Hilal, né, em 2022, o próprio Fluminense do Diniz, que chegou na final, mas aí tomou um vareio do Manchester City, porque a diferença é muito grande, e dá para dizer que o Fluminense fez uma campanha bonita até, mas aí chega diante de um Chelsea na semifinal e não consegue avançar. E diante disso, o Corinthians mantém essa marca histórica de derrotar um europeu, né, assim como outros brasileiros derrotaram nessa Copa do Mundo de Clubes, mas assim, numa final, valendo taça, e sendo campeão do mundo. Então o Corinthians ainda detém essa marca que poderia ter sido batida pelo Fluminense, seria difícil, né? Teria que chegar à final e ainda bater um Real Madrid ou PSG, mas o Corinthians ainda detém esse retrospecto que é incrível realmente e
de certa forma, até negativo para o futebol brasileiro, porque desde 2012 a gente não sabe o que é isso. E o Corinthians foi o último que foi lá e venceu. Será que o Corinthians tem condições de voltar lá, bater lá e vencer? Nesse formato é mais difícil, né? Tá todo mundo percebendo aí, por mais que os brasileiros tenham, assim, se superado, passado da fase de grupos, alguns avançado até a semi, né, como é o caso do Fluminense, assim, é muito difícil a gente imaginar que algum brasileiro um dia vá ganhar esse negócio. Mas, assim, não custa sonhar. No que diz respeito à Copa Intercontinental ali do final do ano, eu acho que é extremamente, né, possível. A gente está falando normalmente de 2 jogos, né? E depois, quando você chega na final contra um grande europeu, você tem um jogo único ali, em que, enfim, dependendo da tua estratégia, isso pode acontecer. É muito. Não dá para a gente decretar que nunca mais, né, um sul-americano ou um brasileiro vão conseguir esse feito. Ficou mais difícil nos últimos anos, a diferença está maior, a questão econômica, tudo que vocês já sabem. Agora, para essa Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians, como todos os outros, tem um tempo aí para se classificar. Até 2029, né, se ela for confirmada, né, eu acho que já é um sucesso essa competição e o Corinthians pode ser que volte lá. Até agora, aproveitamento de 100%. Bateu lá, pegou um europeu, venceu e ganhou o título. Que história é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Estava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado para o Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo e que, se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria, inclusive, um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar enfim, pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né, isso pode ser abreviado, esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né, mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master, que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços, sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido, sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma
né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, enfim, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa. Está no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tenho medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas. Por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem. Ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri tá machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali. A prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Héctor não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar, né, se enquadrar, né, nos moldes do teto que o Corinthians tem para os seus principais jogadores. Mesmo assim, é um salário alto para você
apostar num jogador que não está com um desempenho recente tão bom. Então, é isso que está sendo avaliado nesse momento. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols, inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso, 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou. Mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado para o Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol, já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos, e aí a gente está falando de um nível interessante, né? Tá falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro. Vamos lá, voltando agora para o Corinthians, vamos falar de clube grande, né? Já que ele acha que o Fluminense não é grande, vamos falar de clube grande, então, que é o Corinthians. O Corinthians agora aí com o Dorival Júnior, esse sagrado ídolo do Corinthians e campeão brasileiro também. Craque, todo mundo espera que agora o Corinthians possa dar resultado, né? Teve tempo suficiente para treinar, para descansar. Então, assim, acho que o Dorival agora, nesse período que ele teve de treinamento, conseguiu dar um ajuste nessa equipe que vinha sofrendo muito, né? Ele não tomou tantos gols, né, nesses últimos jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro, mas o time também não produziu nada ofensivamente. Lógico que a ausência do Garro, isso faz muita diferença, com a ausência do Yuri Alberto também. Agora ele tem os três, estão trabalhando, lógico, o Yuri Alberto ainda não, mas o Memphis e Garro já está presente. Então ele já consegue ter um time mais qualificado para poder trabalhar já no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que não tinha o Corinthians era 3 volantes ou 2 volantes com muita qualidade, como o Ranieri, como o Carrilho, e você tem o José Martínez também, Souza. Craque, ele tem um time titular, ele não tem que Bom inventar. demais o time do Corinthians, Tem velho. que estar inventando, tem que botar os melhores para jogar, dar consistência ao time. Agora não dá para ficar inventando, tirando os principais jogadores ou mudando algumas coisas. O que todo treinador que trabalha no Brasil reclama é calendário. Tá, o calendário aí ficou... Os caras tiveram 30 dias aí de folga 30 aí. dias aí, Tempo espero pra que ele treinar, não ficou O cara 30 dias. reclama que tá cansado e ficaram 15 dias só na cachaça aí de moleza. Não é todo mundo que fica na cachaça, pô. O cara tomando só suco? Até o jogador de hoje é Gatorade, é suco. Será? Danone. O torcedor corintiano espera que ele não ficou esses 30 dias aí só assistindo Vai chegar a contra o Copa do Bragantino, Mundo. ele vai colocar Não, o aí time vai estar misto. cansado, aí vai estar cansado. O que é? Não, aí não dá. Pera lá, aí você quer demais. Você quer com esses dias parados, os caras ficaram fora, não treinaram. Na Disney. Mas eles não vão estar bem fisicamente, aí vai ter que precisar. Vai precisar mais, dos dias. Mais uns 15 dias. Vai ser Os ritmo. caras Olha, ficam o bom. Dorival Júnior, com esse time que ele tem, ainda bem que você vai lá para Aparecida, faça alguma coisa, porque se Vou amanhã. Se depender... E olha, eu estou preocupado porque o Corinthians tem 3 ou 4 jogadores que terão seus contratos acabados no final Mas do os ano. caras estão fazendo feijoada, lá tá tudo certo, Maravilha. Ah, mas aí tem esse Angeleri, monstro. Aí tem Não, o mas ele é Gustavo- bom mesmo. Oh, gênio. Bidu. Tem o Bidu, é outro fantástico. O Gustavo Henrique, não sabe se vai dar. E tem mais um, são 4. Que Choca, agora... Pedro Choca. Hã? Pedro Choca. Não, esse aí agora parece estar tentando voltar. Mas esses 4 jogadores, tomara a Deus que o Corinthians tenha dinheiro suficiente para renovar, para que eles sejam Mas tem emprestados. alguém que- Não, para que eles sejam emprestados. O Giliano é bom jogador, o Gustavo Henrique é bom jogador. Bom, é que nem você ter um carro 3.8, você me dá um carro 1.7, eu vou achar que tá bom. Mas não tá bom. Mas pelo menos eu tô de Mas carro, leva né? para algum lugar, você vai. Vai, mas vou chegar atrasado. Tá bom. Não, Maravilha, esse você tá time não muito dá. crítico, Esse velho. Não, esse time do Dorival Júnior aí que ele tem, eu vejo o discurso dele, é paizão, mas olha, Dorival, você vai sofrer, viu? Então vamos lá.